seguidor me pediu para avaliar o treino dele e me mandou aqui as seguintes informações. Eu falei para ele, pô, avalie o teu treino sim, mas vou só se eu fizer um vídeo, né? Isso aqui tem que virar conteúdo. Então é o seguinte, esse aqui é o treino A dele, tá? Ele treina costas, ele treina 6 vezes por semana e ele tem uma divisão ABC. Esse aqui é o treino B dele, esse aqui é o treino C, o de perna, ok? Estes exercícios. Aí, o treino de costas, ele muda. Então, é levemente diferente os exercícios que ele faz no dia de costas. Aí, o de peito e tríceps ele repete e o de perna ele repete também, ok? Vamos começar analisando o que é mais importante, que é o quê? O volume de treino semanal. O que acontece quando a gente simplesmente escolhe exercícios sem ter uma planilha, sem ter um controle apropriado do volume de treinamento? Acontece isso aqui, ó. A gente já consegue ver que de longe o volume de abdômen e lombar estão muito pequenos. Ou seja, se você olhar aqui, não vai ter nenhum exercício específico para abdômen e lombar. Mas a gente está trabalhando aqui 10 a 13 séries, né? 10 de abdômen, 13 de lombar, por quê? O agachamento vai trabalhar, a remada curvada vai trabalhar lombar. Então, é por causa dos exercícios escolhidos, né? Então, isso que é importante também você ter uma planilha aqui. Quando você seleciona um exercício, ela calcula para você todos os músculos que estão sendo trabalhados. Se não, é a mesma coisa que o nutricionista te prescrever uma dieta e contabilizar que no frango vai ter só proteína, que no arroz vai ter só carboidrato. Mas não tem só isso, tem um pouco de gordura no frango também, tem um pouco de proteína no arroz também, enfim, de gordura e assim por diante, né? Então o primeiro ponto que a gente vê é volume. Precisa aumentar o volume aqui de abdômen e lombar, colocando exercícios isolados. Sem sombra de dúvidas, eu colocaria a lombar no treino de costas. Primeiro porque combina, segundo porque o treino de costas ele tem um volume total de 20 séries, enquanto os dois outros treinos têm 28 séries. Eu gosto de trabalhar com a mesma quantidade de séries em todos os treinos. Então daria até para colocar aqui, por exemplo, um exercício de abdômen com 4 séries e um exercício de lombar com 4 séries. E repetir a mesma coisa no outro treino de costas. Assim a gente deixa todos os treinos com 28 séries, deixando um gasto energético muito semelhante. A gente consegue ver aqui que o volume de glúteo está pequeno. Por que está pequeno? Então vamos supor aqui, vamos tentar traçar uma média. Não tem muito uma média. O que eu gosto de trabalhar? Com o volume de treino, ó, se a gente pegar o nível aqui, ó, iniciante, a gente tem o quê? Um padrão. Num nível iniciante, independente da escolha dos exercícios, a gente precisa fechar um volume de treino de 12 séries por músculo por semana. E a gente tem uma congruência, a gente consegue progredir gradualmente o volume desse aluno. Olha a diferença de um treino que for prescrito aqui por mim. Olha uma congruência, tá vendo essa congruência? Então todos os músculos trabalham com aproximadamente o mesmo volume, então você sabe exatamente como progredir no mês que vem. Se não, fica essa loucura, essa salada de fruta, você não sabe se você está aumentando o volume, se você está diminuindo o volume. Olha só, tá muito bagunçado. Então, vamos traçar aqui uma média, vamos colocar que a gente quer atingir 16 séries por grupo muscular por semana. Então tem que subir um pouquinho o volume de glúteo, pode diminuir o volume de posterior, então ele tem 2 exercícios para ir isolando a posterior de coxa. Ele tem mesa flexora e ele tem flexora em pé. Que inclusive, aí aqui eu coloquei cadeira, né? Porque a gente não tem esse exercício de mesa flexora em pé cadastrado aqui no sistema, porque a gente não utiliza. Mas, por exemplo, já dando um feedback, mesa flexora e flexora em pé são muito semelhantes, porque a posição do quadril está igual. Pode ser mais interessante você ter uma mesa flexora e uma cadeira flexora, porque dessa forma a gente muda o ângulo de trabalho da posterior, que é o músculo biarticular, ele cruza a articulação. Então tem diferença se o seu quadril está flexionado ou se o seu quadril está estendido na hora de dobrar o seu joelho. Beleza, então a gente substituiria uma delas por uma cadeira abdutora, por exemplo. A gente diminui o volume de posterior e aumenta o volume de glúteo. Deixa mais ou menos os dois ali na faixa dos 16. Né? Na verdade, vai ter que tirar mais ainda posterior para ficar na faixa dos 16, ok? Panturrilha, volume altíssimo, a não ser que esteja querendo focar em panturrilha. O volume está bem grande, né? Daria para diminuir, simplesmente pode diminuir. Talvez colocar em abdômen, lombar, se ainda não tiver chego em 16. Bíceps está alto também, daria para diminuir. Ele já está com... ele está, na verdade, só com um exercício de bíceps
só que todos os exercícios praticamente são multiarticulares de costas. Então se a gente troca aqui por um pull down, uma puxada por um pull down, se a gente troca uma remada por um crucifixo invertido, a gente isola melhor o músculo alvo e a gente diminui o trabalho do bíceps. Beleza? E aí dá mais eficiência, porque o bíceps vai trabalhar menos cansado com mais intensidade e as costas a gente vai trabalhar com mais intensidade também. Aí aqui trapézio está ok, peitoral está extrapolando um pouquinho, latíssimo e deltoide anterior está extrapolando bastante, então colocaria mais elevação lateral, mais crucifixo inverso, diminuiria a elevação frontal para ajustar esse volume aqui, que é o ponto principal. Beleza? Então uma análise rápida aqui do treino do seguidor. O que você achou? Comenta aqui embaixo.